Então, no vídeo dessa semana, a gente vai trabalhar com algumas termologias da metrologia antes de começar a aprender aí o uso, a utilização dos instrumentos de medida, tá? Então, existem alguns termos que são necessários a gente conhecer bem para poder trabalhar depois com os instrumentos. Então, vamos começar lá. O primeiro termo é justamente instrumento. O que é instrumento? É um dispositivo de determinação do valor de uma grandeza ou variável. Nesse caso, para a grandeza, né, a gente já sabe, pode ser a grandeza, pode ser a temperatura, pode ser a distância, né, o comprimento, que é o que a gente mais vai utilizar aqui em metodologia. Pode ser qualquer outra grandeza física aí, né? Mas esses são os exemplos aí, pode ser a massa, né? E assim vai. Então, são instrumentos utilizados, os instrumentos são aqueles dispositivos que a gente utiliza para fazer a medição dessas grandezas, tá? Então, tá aqui alguns exemplos de instrumentos que a gente vai utilizar nas aulas. Vamos aprender eles, que é o paquímetro, a régua, bastante comum, né? E o micrômetro e o relógio comparador. Exatidão. Exatidão é a medida do grau de concordância entre a indicação de um instrumento e o valor verdadeiro da variável sob medição. Bom, primeiro o que é valor verdadeiro? O valor verdadeiro seria o valor real da variável. Por exemplo, tem uma peça, você vai medir o comprimento da peça, pegar as dimensões dela, e daí você vai fazer a medida. Então, quanto mais próximo for o valor medido for do valor real da peça, melhor é a exatidão, mais próxima é a exatidão dessa medição, tá? Então, a exatidão, ela às vezes é bastante confundida aí com o próximo elemento, né? Que é a precisão. Mas a diferença da precisão, aqui tem a definição básica, né? Que é a medida do grau de reprodutibilidade da medida. Para um determinado valor da variável, a precisão é a medida do grau de afastamento entre várias medidas sucessivas. Então, a precisão, ela tem a ver muito com a quantidade de casas decimais que a gente usa, né? Então, se o valor, por exemplo, é 1,5554, se o instrumento ele só mede 1,5, a precisão dele não é tão boa. Se tem um outro instrumento que mede 1,55, então a precisão já é melhor. Se tiver um outro instrumento que mede 1,555, melhor ainda. E 1,5554, aí a precisão é muito grande, né? Daí, quanto melhor a precisão, mais melhor vai ser a exatidão, né? Então, exatidão é quanto mais próximo o valor medido está do valor real da peça, né, o valor verdadeiro, e a precisão é, o, aquele intervalo que eu vou ter de casas decimais, né, para dar próximo ao valor real, tá? Então, é o grau de afastamento aí da variável medida com a variável, entre a variável real, o valor real da variável. Sensibilidade. Sensibilidade na medição métrica, na medição de distância, é muito pouco utilizado, né? Mas vamos supor na temperatura, por exemplo, né? Está sendo medida a temperatura. Se o instrumento ele demora para
detectar a temperatura, a gente diz que a sensibilidade dele é ruim. Então ele está com 30 graus Celsius e o instrumento ainda está com 25, mostrando 25 graus. Demora lá 5 minutos para atualizar, né? Então a sensibilidade desse instrumento é ruim. Está 30 graus Celsius. E daí quando você põe para medir, ele já detecta na hora que é 30 graus Celsius. Então a sensibilidade do instrumento é muito boa. Resolução. Resolução é a menor variação na variável medida que pode ser indicada pelo instrumento. Então eu vou dar um exemplo aí do que é resolução. Se você tiver uma fita métrica, né? E essa fita métrica ela mede a menor resolução dela é centímetro. Então ela é dividida em 1 metro é dividido em 100 partes, que significa que o centímetro é a melhor, 1 centímetro é a menor medida. Então a resolução dessa fita métrica é 1 centímetro, tá? 1 centímetro pode ser dividido em, por exemplo, em 10 de novo. Então, daí transformando em milímetros. Se eu conseguir dividir cada centímetro em 10 partes, que vai dar milímetro, então a menor resolução vai ser 1 milímetro. Se eu dividir esse milímetro em mais 10 partes, aí eu vou ter mais uma medida com uma resolução menor ainda, né? Então, quanto menor for a distância entre um ponto e o próximo na medição, melhor é a resolução. E quanto melhor é a resolução, melhor vai ser a precisão, melhor vai ser a exatidão. E aí, obviamente que quando você está fazendo leitura, pode ocorrer alguns erros, e esses erros eles podem ter diversas formas de ocorrer, né? A definição de erro é a medida do desvio entre o valor medido e o valor verdadeiro. Então, ele pode acontecer, esse desvio pode ocorrer por várias formas diferentes. A gente vai citar 3 aqui que são as mais comuns. Por exemplo, o primeiro tipo de erro são os erros grosseiros. Erros grosseiros são aqueles que em grande parte são causados pela ação humana, né? Como leituras incorretas, ajustes e aplicações incorretas de instrumentos e erros computacionais, tá? Então, é bastante comum, principalmente na metrologia, quando a gente está usando o micrômetro ou até mesmo o paquímetro, e acabar tendo esse erro chamado de erro de paralaxe, tá? O erro de paralaxe é aquele erro que quando você está visualizando numa inclinação, né, de frente, bem de frente para o risco que você está medindo com o valor em cima, você enxerga um valor e quando está com uma inclinação em relação ao instrumento, né, a tua visão está com alguma inclinação, você acaba visualizando outro número. Então aqui no caso, o senhorzinho que está aqui bem de frente para a flecha, ele está visualizando a medição 5. E esse outro senhor aqui que está um pouco vindo com uma inclinação diferente, né, numa visualização, numa inclinação, num ângulo diferente. Então ele está enxergando que a flecha aqui está indicando o número 3, tá? Então esse erro de paralaxe é muito comum nas medições aí, principalmente com paquímetro, né, micrômetro e o relógio comparador também, tá? Dependendo do jeito que você olhar, você pode passar a medida certa ou a medida errada no instrumento. O outro tipo de erro são os erros sistemáticos. Esses aí são causados pelas falhas nos instrumentos
como aquelas devidas a componentes defeituosos ou desgastados, e efeitos ambientais sobre os equipamentos ou usuário. Daqui tem um exemplo de 2 medidores de temperatura, sendo que em um deles está com defeito, deveria, ou no segmento aqui do número do meio, né? Esse segmento aqui deveria estar preenchido, mostrando o número 6, mas por estar com algum tipo de defeito, ele está mostrando 5 também. Esse tipo de erro também é causado quando os instrumentos não estão calibrados, tá? Ou tem que volta e meia tem que fazer a aferição dos instrumentos. Então, de repente, você vai medir com um instrumento que está descalibrado, não está aferido, ele dá um valor muito diferente daquele que seria o valor verdadeiro, tá? Então, sempre tem que fazer essa aferição para conferir se o seu instrumento está medindo os valores reais, tá? E o último tipo de erro aqui, e também o último parâmetro, são os erros aleatórios. São aqueles provocados por fenômenos que não podem ser diretamente estabelecidos ou identificados por serem de natureza aleatória, como as variações em parâmetros ou mudanças ocorridas no sistema de medição. Tá? Um exemplo disso é quando você vai medir, por exemplo, a temperatura de um forno que acabou de ser ligado, né? Então, ele estava com a temperatura lá 20 graus e ele vai chegar até os 100 graus e permanecer nos 100 graus, né? Só que quando você liga, ele não vai pular de 20 para 100 imediatamente. Ele vai ir mudando. Então, se você mede quando ele está 40 graus e você passa esse valor como sendo o valor verdadeiro, você vai estar passando o valor errado, porque daqui 10, 15 segundos provavelmente já não vai estar mais 40 graus, vai ter mais do que 40 graus, tá? Então, é um erro que pode ocorrer por situação aleatória, tá? Então, são esses os parâmetros que a gente tem que ter em mente, tem que aprender, tem que mentalizar, para depois, quando for utilizar os instrumentos de medida, fazer sempre as medidas com a melhor, da melhor forma possível, né? Que o valor medido seja sempre o mais próximo do valor verdadeiro. Então, por essa semana é isso daí.